Estamos aqui com o pessoal da Telecom, a Raquel Scarano, gestora de marketing e ESG da Telecom, e o Adilson Gadelha, diretor adjunto da controladoria da Telecom. A nossa pauta é ESG ou ESG, de acordo com o que vocês preferem. O que a Telecom está fazendo para atender às expectativas do mercado em ESG e o que a empresa quer fazer em ESG? Pode ser você. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno, Adilson. A, a, a pauta ESG ela tem muitas perspectivas e algumas empresas entram para o mundo, né, para a cultura, acabam aderindo à cultura ESG por vários motivos. No caso da Telecom, o que aconteceu foi que nós decidimos transformar em padrões as preocupações que nós já tínhamos, né? É importante deixar muito claro que ESG não é investimento social e também não é voluntariado corporativo. ESG é uma cultura que envolve tudo isso e envolve todos os processos da empresa, daí a sua alta complexidade. Mas a verdade é que nós partimos do pressuposto que nós já tínhamos essas preocupações com sustentabilidade socioambiental e fazíamos várias ações de sustentabilidade, e hoje a empresa, vendo a necessidade de transformar isso num padrão que vai desde o dia que a gente contrata um colaborador, considerando todas as possibilidades de diversidade, até os nossos consumos. Então, o que a Telecom resolveu fazer? Os incentivos que a gente já dava, os apoios que a gente realizava, os projetos sociais, as coisas que nós gostaríamos, enquanto seres humanos, de que se transformassem em premissas dentro da empresa, a gente transformou, então, num grande guarda-chuva de projetos. E hoje a gente tem alguns braços de atuação, né? Então, a gente tem projetos de incentivo à formação, a gente tem... durante a pandemia, nós tivemos muitos projetos voltados para o investimento social, no sentido de apoiar desde artistas até comunidades vulneráveis, né, socialmente falando. E em relação à sustentabilidade mais ambiental, a gente tem um grande projeto, um projeto, acredito, inclusive, que, apesar de energia solar não ser uma novidade, mas para o nosso universo foi um passo muito importante e muito grande, que é pensar em consumir uma energia limpa, tentar fazer com que o nosso consumo ele seja cada vez menos agressivo. E aí, sobre esse projeto, eu acho que o Adilson, que dentro da nossa corporação é a pessoa que não só idealizou, mas como concretizou o projeto, pode passar mais detalhes. O Adilson, você escolheu uma cidade ali perto de Caruaru porque o sol ali é mais forte ou foi por um motivo, sei lá, por causa da rede de geração de energia? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Raquel. Então, na verdade, você está certíssimo quando fala que a escolha ela teve início por conta da incidência dos raios solares, né? Então, quando a gente parte mais para o interior, principalmente ali na cidade de São Caetano, a incidência, o calor de uma certa forma, a diminuição das chuvas favorece a captação da energia solar. Verdade. E aí, hoje, pode prosseguir. Hoje a nossa usina ela vai ter capacidade para gerar 1.200.000 kWh ano, né? E vai ocupar um terreno de aproximadamente 10 mil metros quadrados. Logicamente que a gente fechou já esse aluguel desse terreno, na verdade, é uma cessão de uso, né, com o proprietário, tá? E a gente já pensou na expansão dessa usina, de 10 mil metros para 20 mil metros quadrados, né? Então, a geração de energia solar desse porte, ela evita, né, a inserção de 120 toneladas de carbono por ano na atmosfera. Isso é assim, um valor surpreendente. Uhum. E, além disso, vocês estão
colocando boa parte do consumo energético da empresa nessa usina, né? Exatamente. A expectativa é que a gente, nesse primeiro momento, passe a consumir 80% do nosso consumo operacional, tá? Por essa usina. A gente tem uma capacidade de expansão, porque temos alguns projetos já mapeados, né, em nosso orçamento de investimento a partir de 2022, né, principalmente com a construção de um data center que vai demandar a necessidade de muita energia. E aí a gente já pensando no futuro, já estamos com essa pegada de poder aumentar essa captação da energia solar. Por exemplo, esse plano do data center, vocês vão gastar muita energia, claro, com resfriamento, né? E ele vai ficar próximo à usina ou ele fica em algum outro lugar? Então, na verdade, você está certíssimo, né? O data center ele requer uma refrigeração mais adequada, ininterrupta, por sinal, né? 24 horas, principalmente quando a gente leva em consideração essa cidade tão quente, né? Litorânea, que é Recife. Então, o nosso data center, a gente não tem ainda um local pré-determinado, logicamente. A gente já tem alguns locais mapeados e sendo trabalhados. Na verdade, muito possivelmente ele vai ser construído na região metropolitana do Recife. Vai ficar longe aí, 150 quilômetros aproximadamente da nossa usina, coisa que não é nenhum impeditivo, né? Hoje o nosso data center operacional fica aqui no coração do Recife e ele é o que demanda atualmente o maior consumo de energia, tá? E na verdade a produção ela é jogada na rede da concessionária pernambucana, tá? E é feita essa compensação quando há a leitura do consumo por parte da concessionária, ou seja, a gente produz, né? Eu produzo a energia através dos conversores, né? Na usina solar, eu capto a energia do sol, produzo, converto, mando para a rede da concessionária de graça durante todo o mês e quando chegar no final do mês a concessionária vai fazer esse balanceamento com o que eu produzi, com o que eu consumi e vai, na verdade, nosso cálculo foi para realmente compensar esses 80% da capacidade operacional que a gente tem atualmente. E isso gera também crédito de carbono? Sim, sem dúvida, né? Na verdade, a partir do momento que você deixa de utilizar a energia fóssil, né, você já está aí eliminando essa produção de carbono. E esse cálculo de 120 toneladas justamente levando em consideração o 1.200.000 kWh que a gente vai produzir por ano, né? Só para você ter uma ideia, para a natureza fazer a fotossíntese desse carbono, seriam necessário 15.000 árvores para poder transformar esse carbono em oxigênio, né? Então, ou seja, a gente acaba poupando essas árvores por conta da não produção do carbono em detrimento da produção de energia solar. Entendi. E o que mais projetos a Telecom tem, além dessa parte da energia, Raquel? Nós começamos alguns projetos, mesmo antes da pandemia, né? A gente tem um projeto chamado Social, que é um projeto que prevê a capacitação de jovens em idade de ensino médio, né? Então, antes que eles adentrem ao ensino superior, esses jovens eles recebiam incentivo e recebiam treinamento técnico por parte da Telecom para que eles pudessem ter qualificação para atuar no mercado de tecnologia e telecomunicações. Além disso, nós temos um projeto chamado Pilar Conectado, que é um projeto que foi desenvolvido por um grupo de empresas, dentre elas a Telecom, que visa, aliás, porque ele ainda está em vigor, fornecer conectividade de qualidade para a comunidade do Pilar, que fica no centro de Recife. Para se ter uma ideia, é uma comunidade que tem o menor índice de desenvolvimento humano do Estado, então realmente é uma população extremamente vulnerável socialmente. Então, essa conectividade permitiu que as crianças continuassem assistindo aula durante a pandemia.
permitiu que pequenos comércios continuassem sobrevivendo, né, durante a pandemia, podendo atender de forma remota, dentre outras possibilidades de integração com outras pessoas, comunicação e mesmo diversão. Durante a pandemia também nós apoiamos vários artistas em diversas frentes, seja fornecendo conectividade para que realizassem seus shows, seja apoiando com cestas básicas aqueles que tinham bandas volumosas e que precisavam desse tipo de apoio. Incentivos diversos em outras comunidades também com conectividade. É importante a gente ressaltar que o mercado ISP, por si próprio, ele tem uma importância social muito grande na universalização dos serviços de conectividade, né? Se nós formos olhar a rede de fibra ótica construída no Brasil inteiro pelos ISPs, essa fibra ótica que atende as populações mais remotas, mais afastadas e, obviamente, mais vulneráveis socialmente. Então, o nosso próprio negócio é um negócio voltado para a universalização de um serviço que nós consideramos essencial, e assim inclusive de acordo com o governo. Então, assim, o fluxo de implementação da cultura ESG dentro da Telecom, ele é um fluxo que está transformando vários desejos, anseios de ações pontuais de responsabilidade socioambiental numa cultura que participará de todos os nossos processos. E a nossa ideia é essa, né? Nós demos vários primeiros passos e esses primeiros passos agora eles estão sendo processualizados e transformados numa essência de gestão. No caso da comunidade do Pilar, ela fica muito próxima do Porto Digital, né? É uma região que... Dentro. Dentro. É uma região que, em tese, deveria ter uma malha de infraestrutura muito boa, mas a comunidade em si não passava a fibra não era esticada até lá, né? Não é só isso, sabe, Bruno? Aquela região ali, ela vive uma dicotomia muito grande. Você imagina que um mercado de tecnologia que anseia por contratar e que sempre tem uma imensidão de vagas em aberto, sem conseguir profissionais qualificados para ocupá-las, em detrimento de uma grande população sem qualificação, com condições de se empregar. Então, a gente vivia ali uma dicotomia muito grande. Aquelas pessoas, elas vivem de subemprego, elas sobreviviam do turismo que ainda circundava o Recife Antigo, que é uma área turística muito bonita, apesar de eventualmente um pouco esvaziada. E então, o que aconteceu? Com a pandemia, aquelas pessoas elas não podiam, por exemplo, concorrer a uma vaga de assistente de tecnologia ou de um assistente de RH, por exemplo. Em contrapartida, elas poderiam entregar quentinhas, e sendo que as pessoas não estavam lá para consumir as quentinhas. Então, assim, infelizmente, o ecossistema do Porto Digital ele não gerava empregos direcionados para aquela comunidade. Há um projeto, né, um projeto muito interessante, do qual nós fazemos parte, que ele transcendeu, né? O Pilar Conectado ele começou com a conectividade, nós passamos a conseguir, nós identificamos que a conectividade ela tinha pouca inserção quando nós notamos que os dispositivos eles não condiziam com a realidade da nossa tecnologia. Então, a gente fez uma força-tarefa para fazer com que aquelas pessoas tivessem acesso também aos dispositivos, posteriormente a ter conteúdos direcionados para aquelas pessoas de formação oferecidos por instituições diversas do mercado de educação, enfim. Então, tornou-se uma comunidade adotada, há muito por se fazer. Nós também temos muito anseio por fazer, mas a verdade é que tudo precisa de uma complexidade muito grande e a gente não se furta de assumir essa responsabilidade, né? Mas a comunidade do Pilar ela tem várias colaborações desse grupo de empresas que criou o projeto Pilar Conectado. Entendi. E a parte de capacitação que você estava mencionando, ela também é feita em parcerias com outras empresas? Sim. Dentro do Pilar Conectado existem algumas empresas de educação e existem algumas empresas que têm os seus próprios projetos de formação. Ao passo que dentro do próprio Porto existe uma tentativa de que as vagas sejam direcionadas para aquelas pessoas, principalmente as vagas possíveis, independentes da capacitação. Então, sempre que há uma vaga
e que a condição que a gente acredita de formação e socioeconômica tem algum tipo de vínculo ou de correlação com aquela comunidade, o que acontece? Eles já direcionam e tentam fazer com que uma vaga seja ocupada por alguém daquela comunidade. Entendi. E o Porto Digital, claro, a gente tem o público do Brasil inteiro. O Porto Digital é um polo de tecnologia que existe no Recife há algumas décadas já, e que reuniu nesse centro antigo da capital várias empresas, várias startups. Claro, agora existem são empresas diferentes do início, mas o intuito continua sendo o de promover a mão de obra em tecnologia no Recife como um expoente. Tecnologia de uma forma geral, né? Uhum. A verdade é que o surgimento do Porto Digital e a estruturação das empresas e a proximidade física dessas empresas fez com que, sim, Recife se tornasse um polo, né, de fornecimento de serviços de tecnologia, de capacitação de profissionais e de surgimento realmente de empresas, enfim. Essa é uma realidade e ela continua mesmo com o passar dos anos. Uhum. E agora, indo para a parte G do ESG, vocês, na questão de governança, como é que vocês estão lidando com algumas pautas? Por exemplo, diversidade ou dentro da empresa mesmo, como é que vocês estão promovendo a inclusão? A pauta, eu até falo de alguma forma muito feliz e emocionada, né? Porque eu sou um membro de uma diretoria de uma empresa de tecnologia e que há alguns anos uma mulher está fazendo parte de uma diretoria, talvez fosse algo muito difícil, né? Eu, no início, talvez há alguns meses, eu pudesse dizer que eu era sortuda. Hoje eu posso dizer que eu faço parte de uma corporação que, independente das diretrizes de ESG dentro da governança, ela sempre foi uma corporação que teve essa inclinação. Então, quando eu falo, por exemplo, de diversidade de gênero, nós temos um corpo gestor muito heterogêneo em relação, né, a homens e mulheres, sejam eles, por exemplo, na diretoria ou nas gerências, supervisões e coordenação. Entendo que a parte de telecomunicações da empresa, que é a nossa parte de campo, ela é uma parte muito masculina, o trabalho de campo, de lançamento de fibra, implantação, é uma parte muito masculina, mas nós temos uma diretora mulher e uma supervisora mulher. Então, de fato, o que nós temos é uma realidade de diversidade no tocante a gênero realmente muito representativa. Nós ainda não temos projetos específicos direcionados, né? Por exemplo, para a diversidade sexual e para a diversidade de gênero. É como eu tinha te dito, nós começamos, a Telecom, ela começou tendo o comportamento. E hoje a gente está se dedicando a padronizar esse comportamento e transformar esse comportamento, de fato, na realidade que será a diretriz da nossa empresa. Então, contratações direcionadas, se necessário for, se nós notarmos obviamente, a palavra não é nem necessária, mas se nós notarmos a nossa capacidade e tivermos a nossa maturidade corporativa para fazer seleções direcionadas, mas a verdade é que hoje o nosso público ele já é um público diverso. A gente tem, até vou comentar com você uma questão interna, né? Eu sou gestora de marketing e a gente tinha um slogan que a gente falava que nós somos sangue azul, né? A nossa logomarca é azul, a gente fala que nós somos sangue azul. E uma pessoa me questionou e disse assim, Raquel, você não acha que isso é algo muito preconceituoso? A gente falar que nós somos sangue azul, você não acha que isso pode soar mal? Aí eu falei, veja, a responsabilidade da mensagem é de quem emite. Se eventualmente alguém pensar nisso, nós emitimos a mensagem errada. Mas a verdade é que o nosso sangue azul, ele é um sangue diverso. Ser sangue azul não é ser branco, não é ser louro, não é ser negro, não é ser mulher, não é ser homem. É ter a perspectiva da empresa que nós representamos. E nós somos um público muito diverso. Se você olhar, nós somos a cara do Brasil.
né? Nós somos muito negros, muito brancos, muitos homens, muitas mulheres, e isso sem que a gente fizesse de forma, com uma inclinação determinante por conta da governança. Nós fizemos isso normalmente, naturalmente, e hoje nós queremos, de fato, ter a certeza que estamos fazendo da forma correta. Esse é o padrão que a gente está trabalhando para implementar dentro da empresa. Legal, muito bacana. Então, assim, para mim, isso mostra um pouco que essa pauta de ESG em geral, né, não é exclusividade de empresas, de operadores enormes e, enfim, provedores regionais também podem e devem, né, ter isso em mente. Pelo menos é um balanço que eu estou fazendo. Obviamente, vocês devem acreditar nisso também. Veja, nós temos uma história, né, que ela não nos permitiria ser de outra forma. E isso é muito bom, sabe? A Telecom, pela sua essência, do seu corpo diretivo, pelos nossos gestores, por aqueles que idealizaram a empresa e pela forma como eles construíram a corporação, nós não teríamos como não sermos dessa forma. A verdade é essa. O fato é que hoje a gente pensa de forma corporativa nesses processos. Então, que bom que hoje a gente tem uma diretora financeira mulher, que bom que nós temos gestores mais novos e gestores mais velhos, que bom que nós temos jovens de verdade fazendo parte do corpo decisivo da empresa, né, das diretrizes da empresa. Mas hoje a gente está se preocupando com padronizar isso para que a gente possa fazer isso cada vez mais. E, principalmente, para que a gente possa incentivar também outras empresas a fazerem. Então, a ideia é que nos próximos meses, ou talvez até no próximo ano, a gente crie algumas plataformas de parceria para que a gente incentive tanto clientes quanto parceiros, né, fornecedores, a integrarem a nossa plataforma de ideias voltadas realmente para uma gestão responsável socioambientalmente. Entendi. Pessoal, acho que é isso. Adilson, você gostaria de adicionar mais alguma coisa em relação à parte da energia ou, enfim, do que você deseja falar? Não, na verdade, como o Raquel falou, né, eu faço das palavras minhas as de Raquel, né? Realmente é emocionante. Isso não é missa de cor presente, até porque a gente não precisa disso, mas é emocionante a gente estar numa corporação, né, uma companhia que realmente não tem essa responsabilidade de forma a atender alguma legislação ou de forma a atender algum modismo, né, se assim eu pudesse falar. Mas é essência, é no sangue, é em cada um que a gente vê aqui, não só da diretoria, como da operação, né? Então, em alguns momentos eu já falei que esse passo da usina solar, né, quando eu vim aqui para a companhia, era algo só com intuito financeiro econômico, muito pelo contrário, era muito mais com uma preocupação ambiental, né? Isso é de fato do fundo do coração em consideração o que a gente tem visto no mundo hoje. E assim, para nossa grata surpresa, para minha grata surpresa, o corpo diretivo da companhia abraçou com essa mesma ideia, com esse mesmo intuito. Então você imagine você entrar, fazer um projeto, né? Começar um projeto com essa pegada, com essa sinergia, né, entre o mundo, entre a operação e entre a decisão e estratégia, tudo alinhado. Então, assim, realmente você faz as coisas fluem, o universo conspira a favor. Legal, gente. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo e até a próxima. Obrigado. Imagina.